Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Governador e todos os membros que o acompanham. Eu penso que ficaram ainda duas questões por esclarecer. Várias, mas vou-me focar em duas. A primeira, ainda acerca do Val do Lobo, da questão do Val do Lobo. O Sr. Governador referiu na entrevista à SIG Notícias, penso eu, que não participou em nenhuma decisão que tenha envolvido os assim conhecidos Top 25. Nessa mesma entrevista, desvaloriza a discussão substancial e refere ainda que não haveria qualquer problema porque não havia nenhum candidato à aquisição. Segundo o parecer da Direção-Geral de Riscos, preparado para esse mesmo Conselho de Crédito, é dito o seguinte, e passo a citar: a operação de aquisição de Val do Lobo será sujeita a um leilão, exigindo, para além do grupo de investidores em análise, mais 2 potenciais interessados compradores, um grupo português, cujo nome não foi divulgado, e um grupo irlandês, antigos donos da Quinta do Lago. Nesse sentido, pergunto, quer corrigir a sua afirmação relativamente ao conhecimento acerca dos candidatos à aquisição? Se o Departamento de Risco não os quis nomear e quis apenas estabelecer o quadro em que ia ter lugar a operação, dizendo que teria de ser um sindicato bancário e que eram as condições em que teriam que ser satisfeitas no quadro de financiamento, e se o parecer do Departamento de Risco foi seguido, e se apenas estabeleceu um princípio orientador, não se estabeleceu, não se concedeu crédito nesse dia. O que se disse é em que condições, naquele momento, a operação poderia ser eventualmente considerada. Aliás, a mesma posição que está aí mencionada por parte do Departamento de Risco. Estávamos no plano das eventualidades, e o plano das eventualidades que resulta do facto de haver necessidade de dar destino a uma sondagem que é feita no sentido de saber se a Caixa estaria disponível para acompanhar um sindicato bancário. Quando se diz uma coisa dessas, não se está a pôr fotografia de comprador, está-se a dizer em que condições é que eu estou disposto a abrir o balcão. Ou seja, conhecia potenciais investidores, no caso? Estamos a falar de eventuais investidores. O que significa que nem sequer a questão a qualidade do investidor foi analisada. O que foi dito foi em que condições, que méritos é que tinha que ter o investidor para corresponder àquilo que o Departamento de Risco queria. E, portanto, não foi analisado em que condições a operação se concretizava, porque nem se sabia quem era ainda o eventual comprador. O que se diz é, se por acaso a operação se concretizar, ela tem que preencher estes requisitos. E falava-se da eventualidade de aparecer fundos, como se fala normalmente neste tipo de operações, quando se fala de uma eventual transação. E a operação não é desencadeada, tanto quanto a minha memória me permite, já lá vão muitos anos, não é desencadeada do lado do comprador, é desencadeada do lado da empresa que anda a pensar como é que pode assegurar a sua continuidade com transferência de acionistas. Muito bem, ou seja, conhecia então eventuais investidores, não, por outras conhecia. Palavras, candidatos à aquisição. Não conhecia, porque a questão não era que estava posta no Conselho. O que veio posto ao Conselho foi, se houver candidatos, em que condições é que a Caixa intervém? Porque senão teríamos de ter uma análise de risco do candidato, que não é o caso. Vou passar então a outra questão. Ontem a Ernst Young referiu que entende que a garantia de 120% exigida deveria aplicar-se a todos os créditos. Por sua vez, disse também que os presidentes do Conselho de Administração faziam uma interpretação restritiva desta matéria, na medida em que entendiam que só se aplicariam a ações. Qual é a opinião do Dr. Carlos Costa enquanto administrador, quer enquanto governador? Concorda também com os ex-presidentes com aquela interpretação que fizeram? A minha resposta, aquela que eu dei, é que o que era aplicável aí era a ordem de serviço interna. Se a ordem de serviço interna dava a possibilidade do Conselho Alargado de Crédito decidir de forma diferente, decidia de forma diferente, assumindo a correspondente responsabilidade. Pergunta-me agora, como supervisor, o que é que pensa?
O que eu penso como supervisor é aquilo que eu disse à partida. Há negócios que só devem ser assumidos porque quem tem capital e tem apetite de risco. Não se pode bloquear a compra de participações sociais, porque se bloquear a compra de participações sociais, bloqueia-se naturalmente fenómenos de fusão-aquisição. O que quem tem que participar tem que ter, quem participa tem que ter apetite de risco e tem que ter um acionista que esteja de acordo com esse apetite de risco. Portanto, a questão que se coloca, e que eu colocaria é, faz parte, é desejável, pretende-se que uma instituição pública seja agente neste mercado, faz parte do seu apetite de risco, está o risco associado devidamente coberto em termos de capital. Do ponto de vista supervisor, o que nós temos é uma questão muito simples. Quem quer assumir risco tem que ter capital. E quem tem que ter capital tem que ter capital mais que proporcional ao risco que assume. Porque, e aí vem a questão das coberturas, essa questão é vital. Depois, as coberturas só têm sentido vistas no contexto da sua definição. Se a cobertura é acompanhada de um poder permanente de execução da garantia por parte do financiador, sempre que o nível de cobertura baixa dos 120%, executa, fica do seu lado. Se a cobertura tem limitações do ponto de vista da execução, ela significa uma coisa completamente diferente. Portanto, 120% de garantia pode significar muito ou pode significar menos. Depende das condições que lhe estão aplicadas em matéria de execução. E, portanto, se eu tenho uma carteira de títulos e tenho uma ordem e tenho o direito de a vender imediatamente na Bolsa, se por acaso o crédito deixa de estar coberto, é uma coisa. Se eu tenho uma carteira de títulos e não posso fazer, é outra. O que significa que não se pode ver em abstrato a questão. E pode pedir o reforço, mas isso faz parte do clausulado. Isto faz parte do clausulado, que é sempre que o nível está abaixo, do ponto de vista prudencial, é muito simples. Se nós entendemos que as garantias não são suficientes, o que é que pedimos? Reforço de capital, ónus de capital. Porque nós não fazemos crédito, o supervisor não faz crédito, nem está presente em todas as operações. A Caixa Geral de Depósitos fez mais de 1 milhão, julgo que 1,5 milhão de operações de crédito neste tempo. É pensável que a Caixa Geral de Depósitos estivesse a fiscalizar. Nós não temos o visto prévio, nem o visto sucessivo. Nós temos apenas que garantir a robustez da instituição e que tem o capital necessário. Enquanto administrador da Caixa Geral de Depósitos, tenho a certeza que teve conhecimento que existiam operações de crédito realizadas pela Caixa em que eram aprovadas, embora existindo inicialmente pareceres desfavoráveis da Direção-Geral de Risco, ou ainda operações aprovadas com condições que não acomodavam as reservas impostas pela Direção-Geral de Risco. Este facto nunca foi objeto de referência em reunião do Conselho de Administração? Já tive a ocasião de responder a essa questão. As decisões do Conselho Alargado eram decisões que eram tomadas de acordo com as ordens de serviço e, na medida em que eram tomadas com a ordem de serviço e ainda por cima com o secretariado da Secretaria-Geral, estariam, e presumia-se que estavam em ordem. Pergunta-me se a questão foi discutida em Conselho de Administração. Não. Se houvesse questão para levantar, teria que ser o Departamento de Auditoria que o teria que levantar e que teria que o trazer ao nível do Conselho de Administração. Muito bem. Diga-me só uma coisa. Um banqueiro, por norma, é uma pessoa prudencial. Nesse sentido, nunca o preocupou a existência, que sabemos que sabia, destas situações? Um banqueiro, por norma, é uma pessoa prudencial. Nunca o preocupou a existência destas situações? Não, o problema todo é... Têm que perceber que o banco, uma caixa, um banco, é uma entidade complexa em que cada um tem os pelouros que lhe estão atribuídos e tem uma relação de confiança com todos os outros no desempenho das suas funções.
que a entidade tem uma auditoria exatamente para assegurar que qualquer desvio é objeto de verificação. Tem normas para respeitar e tem uma Secretaria-Geral para acompanhar e tem uma direção de controle para acompanhar e tem uma direção de risco para acompanhar. Se nós pensássemos, eu já respondi isto várias vezes, se pensássemos que todos nós íamos verificar as operações de uns dos outros, a instituição bloqueia. A instituição bloqueia. Temos que perceber que os órgãos e a organização e a governance da instituição é que permite a relação de confiança e a segurança da instituição. E o cumprimento das regras é para isso que existe. E a auditoria só existe exatamente para, periodicamente, verificar as regras. Isto aplica-se em qualquer organização. Uma auditoria, um órgão de controle, um órgão de compliance, conformidade, existem exatamente para assegurar que tudo funciona como está pré-determinado ou pré-estabelecido. Se funcionar, obviamente. Para o Banco de Portugal, estava tudo bem, conforme referiu há pouco durante esta audição. O Sr. Governador referiu os atos inspectivos não revelaram qualquer comportamento anómalo. E agora chegamos à conclusão que, afinal, não está tudo bem. Significa isto que a ação inspectiva do Banco de Portugal falhou em determinada altura? Não nos vai dizer que não falhou, porque está à vista de todos. O Banco de Portugal não inspeciona, porque isso é uma matéria da responsabilidade do acionista, não inspeciona o modelo de gestão. O Banco de Portugal inspeciona a regularidade das operações do ponto de vista das regras prudenciais. Se a organização violar as regras prudenciais, aí intervimos. Num quadro em que a instituição não tinha regras prudenciais mais exigentes do que aquelas que ela própria se autoestabeleceu, a questão que se coloca é da auditoria interna verificar se as regras tinham sido ou não respeitadas e, do nosso lado, verificar se o risco estava bem calculado, se o capital estava bem, se o capital era suficiente. Hoje as regras alteraram-se, podemos fazer coisas que há 5 anos não podíamos e há 10 anos muito menos. O Sr. Governador também disse há pouco, acerca dos relatórios de auditoria produzidos pelo Banco de Portugal, o seguinte: o Governador não deixa este nível de ler relatórios de auditoria. Ok, até conseguimos entender a sua posição, obviamente. Mas em nenhuma altura os níveis hierárquicos inferiores que tinham estas responsabilidades práticas de supervisão subiram e lhe deram conhecimento a si e a todo o Conselho de Administração? A questão é simples. Se há motivos que merecem ser sinalizados ao Conselho de Administração, são sinalizados ao Conselho de Administração através de um relatório correspondente. Não tenho... O Banco de Portugal conduz durante o ano N inspeções e há um conjunto de inspeções que sobem ao Conselho de Administração porque tem determinações ou injunções que necessitam de ser conhecidas pelo Conselho de Administração. Se não foram sinalizados, é porque supostamente estaria tudo bem. Mas a verdade é que chegamos à conclusão que não estavam. Falhou alguém? Continuo a dizer, o escopo desta auditoria não é o escopo de uma auditoria prudencial ou de uma inspeção de natureza prudencial. O que não significa que nós não tomemos em consideração aquilo que resulta desta auditoria para efeitos prudenciais e, naturalmente, tiramos as consequências. Exato, certo. Assim como, só para lhe dar, eu não disse isso, porque o tempo é escasso, mas, por exemplo, os revisores, os auditores externos, estão obrigados, desde há muito tempo, a comunicar ao Banco de Portugal qualquer anomalia que verifiquem. Da mesma forma, hoje, os relatórios de auditoria interna têm que ser partilhados com a entidade de supervisão. Portanto, há aqui uma lógica, têm que perceber que há uma lógica de defesas sucessivas. A primeira defesa é
a análise de risco. A segunda é a gestão de risco. A terceira é a auditoria interna. A quarta é o controle. A quinta é a compliance. A sexta é o Conselho de Fiscalização. A sétima é o auditor externo. E no final da linha, em 8º lugar, aparece o supervisor. O que significa que há aqui um encadeamento e obrigações de reporte sucessivos. O que significa, então, segundo as suas palavras, do ponto de vista prudencial, estava tudo bem. Mas a verdade é que foram todos os portugueses que tiveram que contribuir para a recapitalização da Caixa. Mas sigo. Como é que o Governador do Banco de Portugal fica acima de tudo relativamente ao conhecimento dos resultados desta auditoria e não se preocupa ou não tem uma atenção especial com uma entidade da grandeza da Caixa Geral de Depósitos, cujo acionista é o Estado e os pagadores de perdas são todos os contribuintes? Eu reformulo. Se fosse um comum português, como veria a situação de ter o seu banco público, cuja supervisão é da responsabilidade do Banco de Portugal, não ser supervisionado pelo próprio Governador? Não fazem ideia do que é a tarefa de supervisão. Não fazem ideia de que eu tenho na área de supervisão cerca de 400 pessoas. Não fazem ideia do que é o dever do Governador, que é tomar conhecimento dos resultados e emitir orientações. Eu não disse que os relatórios não são lidos. Eu não disse que as decisões não são tomadas. O que há aqui é um escalar do processo em função da gravidade das questões. O Governador não vai ao terreno, nem vai o Governador, nem vai o Diretor de Supervisão fazer a inspeção. Quem vai ao terreno depois tem uma obrigação de reporte que vai comunicar e a obrigação de reporte é que nos leva, por exemplo, para dar um exemplo, a uma instituição. A semana passada nós fizemos 70 injunções, 70 pontos a melhorar. Quem é que decide isso? É o Conselho de Administração. Quem é que prepara isso? São os serviços. Não vão pensar que nós conseguimos... Não é possível, é um problema de divisão de trabalho e têm que pensar que nós temos 400 pessoas na área da supervisão e essas 400 pessoas são menos do que aquilo que deveríamos ter mais e estão sobreocupadas, porque não é possível dar orientações, injetar, eu diria, o ânimo necessário, estabelecer objetivos. Essa é a função do Governador e do Vice-Governador responsável e o próprio diretor que tem que estar nesse plano, porque senão ele pode estar a ver, ele vê o pinheiro, mas não vê a árvore, mas não vê a floresta. E o objetivo é ver a floresta sabendo que há alguém que está a ver a árvore. Minha última pergunta para terminar. Estando perante indícios de más práticas, conforme foi aqui há pouco frisado, mesmo sem provas, como deu a entender, num determinado momento desta audição, eu pergunto, o Banco de Portugal vai pedir responsabilidades aos administradores que passaram pela Caixa e dar-se a si próprio ao escrutínio da avaliação? Já respondi sucessivamente. As pessoas que estiveram a exercer estas funções e que estiverem ainda a exercer funções são sujeitas a uma avaliação em função dos indícios e da gravidade dos indícios. Segundo, as pessoas que iniciarem funções ou que retomarem funções estão sujeitas ao mesmo critério, partindo sempre do princípio que estamos perante indícios e não factos ainda probatórios, porque isso é o nosso trabalho.